E aí pessoal, tudo bom? Bora aprender um pouquinho sobre SQL? Bem, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Faria, mas pode me chamar de Lurf. E nesse canal a gente vai falar sobre diversos assuntos voltados à tecnologia, programação e afins, beleza? Chazinho. Sem enrolação, direto pro vídeo. O SQL surgiu lá no comecinho da década de 70 pela IBM. Pois é, vão ter diversas tecnologias que você vai ver que surgiram lá com a IBM. Ela é uma linguagem que serve para comunicação com bancos de dados relacionais. Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal fazendo uma introdução sobre modelagem de dados. E lá você consegue entender um pouco melhor sobre o modelo relacional. Mas, relembrando, modelo relacional é um modelo no qual as entidades têm relações entre si, onde as tabelas têm algum relacionamento entre si. Basicamente é isso. Dê uma olhada no vídeo de modelagem de dados que você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. E SQL significa Structured Query Language. Minha pronúncia não é muito boa, mas cara, é isso. Bem, e com o tempo foi preciso padronizar o SQL para que as empresas, conforme o tempo fosse passando, não deixassem muito diferente um SQL do outro, para que fosse possível várias pessoas aprenderem o SQL e fazer lá as manipulações, criar tabelas, fazer as consultas de forma padronizada. E assim o ISO e o ANSI fizeram esses padrões. Então você pode ouvir falar sobre o SQL ANSI, que é o SQL padronizado pelo ANSI, que segue o padrão ANSI. Mesmo assim, existem vários SGBDs, que são os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Esses sistemas são responsáveis por criar várias ferramentas para te auxiliar na comunicação de dados. É ele que vai gerenciar todos os recursos para você estar criando, consultando e gerenciando um banco de dados. Existem diversos sistemas gerenciadores de banco de dados no mercado. Tem o Oracle, tem o MySQL, tem o PostgreSQL, tem o MariaDB, tem o MongoDB, cara, tem um monte. Saber qual que é o melhor não tem como, depende da sua necessidade. Como por exemplo, o SQL tem lá seus tipos de dados padronizados, o tipo integer, o tipo char, o tipo float, o datetime, o binary e diversos outros. Contudo, os sistemas gerenciadores de banco de dados têm uma certa liberdade de criar os seus tipos de dados específicos. Como por exemplo, o MySQL tem um tipo de dados diferente para tratar imagens, ou XML, por exemplo. E dependendo da sua necessidade, talvez isso seja mais interessante para ti. Por isso, dizer qual que é o melhor sistema gerenciador de banco de dados não é algo tão fácil. Sempre vai depender da sua necessidade. Lembre-se, aliás, que tecnologias como linguagem de programação, sistemas gerenciadores de banco de dados ou qualquer tipo de tecnologia foram desenvolvidos para resolver um tipo de problema. Então dizer qual que é a melhor dentre elas não é possível, porque cada uma vai se adequar de uma forma diferente ao seu problema. Então você precisa saber qual é o seu problema, o que você está tentando resolver, e aí sim você vai conseguir decidir qual que é a tecnologia que você vai utilizar. A gente pode separar o SQL em alguns subconjuntos, porque a gente pode estar tentando fazer algumas coisas diferentes na comunicação com o banco de dados. Por exemplo, a gente tem o DDL, o Data Definition Language, em português, linguagem de definição de dados. Ela serve para que você crie a estrutura do seu banco de dados, ou seja, criar tabelas, remover tabelas, alterar tabelas, e depois de criar seus bancos de dados, você vai ter que começar a manipular seus dados. E para isso você tem um outro subconjunto, que é o DML, o Data Manipulation Language, ou a linguagem de manipulação de dados. Com ela você vai conseguir inserir dados, você vai conseguir selecionar dados, consultar os dados que estão lá, atualizar dados, deletar esses dados. E caso você precise fazer algumas consultas um pouco mais complexas ao seu banco de dados, você vai utilizar um outro subconjunto, que é o DQL, Data Query Language, que em português seria como linguagem de consulta de dados. Você pode estar fazendo uma consulta um pouco mais complexa em uma ou mais tabelas ao mesmo tempo, para que você tenha acesso a dados um pouco mais específicos, é algo um pouco mais complexo da sua consulta. Bem, SQL é basicamente isso. A gente pode fazer um vídeo um pouco mais aprofundado mais para frente, falando um pouco mais a fundo desses subconjuntos e dando exemplos de códigos, como mostrando um select, usando um other by, por exemplo, esse tipo de coisa. Se vocês querem um vídeo desse, deixe aqui nos comentários abaixo para que eu saiba que vocês querem esse conteúdo. Se gostou do vídeo, clica aqui no like e se ainda não é inscrito, você sabe, né? Escreve aí, me ajuda a te ajudar. Bem, eu sou o Lurf e até a próxima.